Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida. É uma alegria poder compartilhar mais um dia a palavra com vocês. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de João. O capítulo de hoje é o capítulo 20. Eu quero ler com vocês eu vou trazer como versículo-chave hoje o 24 e o 25. Então, João 20, versículo 24 e 25. Está escrito assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, só para a gente se situar, capítulo 20 de João é o penúltimo capítulo do Evangelho de João. É quando Jesus ressuscita. Nos primeiros capítulos ali fala da ressurreição. Antes um pouco ali Jesus apareceu para Maria Madalena. E um pouco antes desses versículos que eu li, Jesus apareceu para os 12 ali, discípulos. Então eu vou ler aqui uma parte para vocês entenderem o contexto do porquê que Judas falou isso aqui. Eu vou ler ali a partir do versículo 19. Está escrito assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram Jesus. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou o Espírito Santo sobre eles, né? Daí vem essa parte, tem no versículo 23 aqui que eu vou pular, vem essa parte onde fala Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. Então Tomé ele não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu. Então os discípulos falam para ele, relatam, né? Nós vimos ao Senhor. E ele diz: Mas se eu não ver pessoalmente, se eu não colocar a mão ali na ferida da mão de Jesus e não colocar a minha mão na ferida que foi feita na lateral dele ali, eu não vou acreditar. Eu só vou acreditar se eu ver. Isso foi a fala de Tomé. Daí, no versículo 26, diz assim, ó: Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. E Jesus fala para ele: Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Até aqui eu quero ler. Então a gente vê que Tomé era assim a descrição perfeita do incrédulo, né? Tomé andou com Jesus, caminhou com Jesus, né? Todo aquele tempo ali junto com os discípulos, conheceu Jesus, viu tudo que Jesus fez, todos os milagres, tudo que os outros viram, ele viu. Ouviu Jesus dizer que ia ressuscitar várias vezes, né? E mesmo depois dos seus amigos ali, os discípulos, terem dito para ele: Nós vimos o Senhor, ainda assim ele não acreditou. Ele nem colocou, assim, ele nem parou para pensar que os amigos deles, os discípulos ali, os amigos dele, que ele conhecia aqueles homens. Aqueles homens não teriam por que mentir para ele, não teriam por que inventar que viram Jesus sem ter visto. Ele nem parou para analisar isso. A única coisa que surgiu naquela hora ali foi o coração incrédulo dele. Ele simplesmente disse: Eu não creio. Eu só vou crer se eu ver, se eu colocar a mão ali na ferida dele e eu ver pessoalmente. Não adianta ninguém falar, porque é assim. Então esse era Tomé, né? Tomé, o incrédulo.
E quando a gente pensa nessa situação, a gente se imagina na situação. Vamos nos imaginar ali, será que eu e você, nós agiríamos como quem? Será que a gente creria, né? Muitas das vezes a gente pode falar assim, se eu estivesse lá, eu ia crer, assim, meus amigos, que eu confio, que andaram comigo, disseram que viram Jesus, Maria Madalena viu, os discípulos viu, só não apareceu para mim ainda? Então eu vou crer. Né? A gente imagina que se nós estivéssemos presentes, nós creríamos. Mas será que nós creríamos realmente? Amados, esse Tomé é forte o que eu vou dizer, tá? Mas não saiam do sofá ainda. Não desliguem ainda. Esse Tomé aqui sou eu e é você. Meu Deus, Karina, mas não pode ser. A gente não é incrédulo. Sim, a gente não é incrédulo. Mas para analisar na sua vida, será que você nunca duvidou do que Deus disse, do que Deus prometeu, do que Ele faria? Será que você nunca duvidou? Eu tenho certeza que a pessoa conhecida pela maior fé que puder existir, aquela pessoa que você fala, não, fulano tem uma fé muito forte. Tenho certeza que em algum momento essa pessoa duvidou. Então esse Tomé aqui, muitas das vezes ele sou eu e é você, amado. Porque a gente duvida, muitas das vezes, do que Deus promete, né? A gente duvida quando Deus diz que vai fazer algo, a gente duvida das promessas do Senhor, a gente duvida da bondade de Deus. Quer ver uma hora que a gente duvida, sim, fortemente? Quando a gente fica doente. Que é uma hora que, se tem uma hora que a gente duvida de Deus, é quando a gente fica doente, ou quando está passando por uma tribulação muito grande, uma situação triste, assim, uma decepção, uma frustração, um casamento frustrado, coisas assim, quando acontecem coisas ruins, tribulações, a gente começa a duvidar de Deus e das promessas de Deus. Parece que quando a gente está passando por luta, a gente simplesmente é como se fosse um computador assim que entrou em pane. Aquele computador, o nosso cérebro entra em pane e a gente esquece as promessas, a gente não consegue raciocinar e a gente fica incrédulo. Tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus disse que faria, tudo aquilo que nós estávamos vivendo, a gente simplesmente começa a duvidar até de Deus. Amados, isso é uma coisa muito, muito séria, muito, muito forte, né? Eu acho que nem eu e nem vocês querem ter a atitude que Tomé teve ali. Eu só acredito se eu ver. Né? Eu acho que ninguém quer passar por isso, ninguém quer ter essa atitude, embora eu tenha certeza que todos nós, eu duvido muito de que alguém não tenha passado por isso algum dia, de ter duvidado de Deus, especialmente no meio das tribulações. É engraçado porque Deus fala na palavra dele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já ouvi, inclusive, um pastor falar assim, no mundo, nós não estamos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, mas nós estamos aqui, né? A gente vive aqui nessa terra. Então, aqui nessa terra, a gente vai passar, sim, por tribulações. A gente vai passar, sim, por lutas, né? Enfermidades. Paulo fala para Timóteo, né? Por causa das suas frequentes enfermidades. Então, assim, nesse momento, a gente acaba duvidando da bondade de Deus, do amor de Deus. Será que Deus me ama realmente? Será que Ele realmente se importa comigo? Por que Ele não me cura de uma vez? Eu acho que muitas pessoas que passam ou passaram por doença devem ter esse questionamento na mente. Por que Deus permitiu isso? Por que Ele não me cura? E daí a gente começa a esquecer o que Deus prometeu. A gente começa a esquecer tudo que está na Bíblia, tudo que a gente leu de maravilhoso. A gente começa a esquecer, porque a gente acha que Deus tem que agir no nosso tempo. E Ele não vai agir no nosso tempo, Ele age no tempo dEle. Então, assim como Jesus falou para Tomé, aqui no versículo...
Aqui, ó, no finalzinho do versículo 27, Jesus falou para Tomé: pare de duvidar e creia. Essa é a mensagem para a gente hoje, que a gente pare de duvidar e creia. Não importa se as circunstâncias elas estão contrárias, não importa se coisas começam a acontecer, se você tem uma promessa, e todos nós temos promessas, né? Todos nós que somos filhos de Deus, pelo menos, eu nem sei onde eu vou contar. Eu acho que alguém já deve ter contado quantas promessas tem na Bíblia para os filhos de Deus. Deve ser muita. Deve ser assim, incontável quase. Então, se você falar assim, mas eu não tenho promessa nenhuma. Não, então você não leu a Bíblia. Então você precisa ler a Bíblia para você conhecer quais são as promessas de Deus na sua vida, porque elas estão aqui na Bíblia. Então Deus promete alegria, paz, amor, prosperidade, Deus promete saúde. Mas estou doente. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Eu não vou começar a deixar de crer porque algo ainda não aconteceu ou porque algo está diferente do que eu achava que tinha que ser. Muitas das vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. E naquela caixinha a gente quer dizer como que Deus tem que agir. Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assim. Se ele deixar de fazer assim, ele não é mais Deus. Se ele não fizer isso assim, ele não me ama. Ou quando a gente passa pela morte de alguém, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou? Por que Deus não... Isso e aquilo, a gente começa a contender com Deus. E daí começa a deixar de crer naquilo que Deus prometeu. E isso é complicado. Porque quando a gente se torna incrédulo, é um passo muito próximo da apostasia. Porque se a gente ficar alimentando ali a incredulidade, e começar a duvidar que Deus faz, acho que Deus não me ama, daqui a pouco você vai achar que Deus não existe e daqui a pouco você vai apostatar da fé. Desse aí é o último estágio, né, para perdição total, né? Então, amados, a minha mensagem de hoje é que a gente possa realmente se aprofundar em estudar a palavra de Deus, para que quando alguma coisa saia do prumo ali, né, alguma coisa nos machuque ou nos entristeça, ou alguma circunstância ruim, ou alguma doença, qualquer coisa que saia assim da normalidade da vida, assim, alguma coisa, alguma tribulação, uma aflição, uma tentação, quando coisas ruins acontecerem, que a gente possa trazer à memória aquilo que traz esperança, que a gente possa pensar nas coisas que vêm de Deus, né? Não ser incrédulo, como Tomé ali. Eu estou pegando o exemplo de Tomé, da incredulidade dele, né? Porque é um exemplo interessante de incredulidade. Ele acreditou só quando ele viu ali, né? E pegando um pouquinho essa parte ali, quando ele fala que ele só ia crer se ele visse, muitas coisas que a gente faz hoje é assim. Eu só creio se eu ver, eu só creio se... Gente, eu já falei isso, olha a frase que eu falei há muito tempo atrás. Se um anjo aparecer aqui e falar, daí eu acredito. Coisa triste, né, gente? A gente ter momentos de incredulidade, né? É muito triste. Eu acho que Deus ele deve olhar assim e pensar: foi eu que fiz essa criatura. Brincadeiras à parte, mas que a gente possa realmente acreditar, né? A palavra de Deus ela está aqui. A palavra de Deus, a gente tem um privilégio de ter a Bíblia, né? Escrita, impressa aqui pertinho da gente. No momento de aflição, de dor, de desespero, de qualquer circunstância ruim, a gente pode pegar aqui a Bíblia e ler e relembrar as promessas do Senhor. Então, que a gente possa não ser como Tomé, né? Aquela frase que eu falei no início, né? Esse Tomé sou eu e é você. Eu falei apenas para que a gente pudesse raciocinar, né? E pensar sobre isso. Para que a gente realmente não haja como Tomé. Não se deixe levar pela dúvida, né? Pelo medo ali naquele momento e começar a duvidar das coisas boas que Deus tem, né? Deus tem bons planos, né? Os pensamentos de Deus para nós são bons. Ele tem pensamentos para nos fazer prosperar,
né? Ele quer o nosso bem, ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Esquece a visão terrena que você tem de pai, se ela é ruim, ou se você nem tem visão terrena de pai. Começa a pensar num pai amoroso, tudo aquilo que você desejaria que seu pai fosse, tudo aquilo que você acha que seu pai poderia ser, triplica isso. Deus é amor, ele é pai, ele te ama. Então ele tem bons planos para você. E mesmo quando a gente passa por lutas ou tribulações, Deus ainda nos ama. Quantas pessoas... Eu tenho um livro aqui chamado... O Livro dos... Deixa eu só confirmar o nome aqui. É isso mesmo. O Livro dos Mártires. Depois, se vocês quiserem, eu escrevo... Eu mando uma foto ou boto o nome aí embaixo. O Livro dos Mártires. É um livro que conta a história de vários homens que morreram pelo Evangelho. Que foram... Por que Deus não livrou eles ali, né? Eles podiam pensar, né? Mas em momento algum passou pela cabeça deles isso. Em momento algum eles foram incrédulos. Eles acreditavam em Deus e se alguém quisesse matar eles, podia matar. Pode me matar, eu vou continuar crendo. E foram mortos, né? Foram mortos, vários deles foram mortos. E eles sabiam que se eles fossem mortos ali, ainda mais como mártires, eles receberiam a coroa, né, no céu. Eles teriam Eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles sabiam qual era o reino deles, né? Que eles não pertenciam a essa terra aqui. Então eles não duvidaram, em momento algum. Então eles passaram por tribulações muito maiores, eu acredito, que a gente passa hoje. Claro, existem países hoje que sofrem perseguição religiosa ainda, né? Mas a gente aqui no Brasil não sofre nem a gota do que eles sofreram lá. Porque eu acho que uma condenação de morte, e as mortes não eram mortes bonitinhas, eram coisas feias, era crucificação, era açoite, era todo tipo de maldade ali contra os cristãos. E eles suportaram tudo ali sem duvidar das promessas, sem duvidar de Deus. Estevão na Bíblia ali, né, apedrejado, e dizendo que para que Deus não levasse em conta os pecados das pessoas que estavam apedrejando ele. Então eles não duvidaram. Então que nós possamos pegar esse exemplo ali e não duvidar, né? Crer em Deus, apesar de, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a vento, continuar crendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Tá bom, amados? Então, para finalizar, eu vou finalizar de novo com a frase que Jesus falou ali para Timóteo, para Tomé. No final do versículo 27, ele fala para Tomé: pare de duvidar e creia. Então essa é a frase para mim hoje, para você, inclusive é o nome desse devocional que eu estou gravando. Pare de duvidar e creia. Que nós possamos nos apegar a isso. Tá bom, amados? Então vamos orar? Pai, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor, Pai, a minha vida e a vida dos meus amados irmãos que estão ouvindo nesse dia. Nós te pedimos, Pai, que nos ajude, Pai, com a nossa incredulidade, Pai. Que mesmo, Pai, quando passamos por alguma coisa desagradável, algum momento ruim, Pai, mesmo nesses momentos, Pai, que nós possamos estar tão firmados na Tua palavra, Senhor, e no Teu amor, que nada, Senhor, nada fará com que a gente seja incrédulo, Pai. Por favor, Espírito Santo, eu te peço que nos ajude, Pai. Nos ajude a jamais duvidar de Ti, jamais duvidar das promessas, Pai. Espírito Santo, eu te peço que traga ao nosso coração, Pai, todas as palavras, Senhor, que Jesus ali falou, Pai. Quando estivermos, Pai, passando por momentos de dor, Senhor, sofrimento, alguma frustração, Pai, alguma coisa que está nos machucando, Senhor, que nós possamos trazer à nossa memória, Pai, aquilo que nos dá esperança, Pai, como diz a Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos como Tomé naquele momento ali, Pai, que foi incrédulo, Pai, mas que nós sejamos crédulos, Pai. Que nós realmente paremos de duvidar e
creiamos, Pai, em cada uma das tuas promessas, Pai. Essa é a minha oração neste dia, em nome de Jesus. Amados, esse foi o capítulo 20, foi o penúltimo capítulo. Amanhã a gente vai ler o último capítulo de João, que é o 21. Eu não sei se será comigo ou com a irmã Catiane, mas é isso. Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço e até amanhã.